Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé e o medo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 19 até o 21, que diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Até aí. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma que as outras pessoas, o povo de Deus é muitas vezes atormentado pelo medo. Os discípulos, que tinham a companhia de Jesus, ficavam constantemente receosos das tempestades, das multidões, da pobreza, dos exércitos e da perda do líder. Isto lembra o dia em que Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar da Galileia. A noite chegou e a tempestade veio. Os discípulos tiveram que lutar pela vida enquanto o barco era sacudido pelas ondas. Até quando viram Jesus se aproximando sobre as águas, ficaram aterrorizados, pensaram que era um fantasma. Permitiram que o medo levasse a melhor. Em Davi, temos a história do poder da coragem, quando ele enfrentou o gigante. Mas na Bíblia, há histórias do poder do medo. A mais notável seja a talvez da delegação de espias enviada a Canaã. A maioria não conseguiu enxergar a situação da terra com a perspectiva que Deus esperava que tivesse. Vejamos então os princípios básicos do medo e a liberdade da fé. O medo ignora o plano de Deus. Os israelitas deveriam ter tomado posse de toda a abundância e plenitude que Deus lhes desejava dar. Porém, mesmo tendo caminhado pelo deserto, enfrentado poeira e desespero, fome e sede, não conseguiram cruzar a linha de chegada. Venceram o exército do faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, mas não conseguiram enfrentar o último obstáculo, o medo. Pode ser que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca vai procurar obter as bênçãos divinas se permitir que o medo lhe domine a vida. Deus, em seu plano divino, quer inúmeras riquezas para você e somente o medo pode te impedir de tomar posse delas. Paulo registrou: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. O poder não recua diante da incerteza. O amor não é vencido. Uma mente sã não se ocupa de especulações irracionais. Deus tem um território rico, uma terra prometida, e deseja que você corra para ela com canto de vitória, e não lamento de medo. A Bíblia diz como deve ser o canto da vitória. Está escrito: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, versículo 15. O fato é que Deus tem um plano e podemos reivindicá-lo com segurança. O medo ignora esse plano. Você já viu algum príncipe tímido e medroso? Pare de viver como um órfão sem teto, se você tem as credenciais do Palácio Real. O medo distorce os propósitos de Deus. Distorce a nossa visão. Rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés disse ao resumir a atitude do seu povo. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículos 27 a 28, que diz assim: E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito,
para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até o céu, e também vimos ali os filhos dos Aniquins. O medo revela o pior de nós. Anuncia a reclamação, a desconfiança, a acusação e o desespero. Deus proporcionara ao povo de Israel a vitória sobre os egípcios, não é mesmo? Conduzira o povo pelo deserto, oferecera um novo plano de vida por meio dos mandamentos que dera a Moisés no Monte Sinai. E agora estava oferecendo uma propriedade, o presente de uma nova terra para construir uma nação. Por medo, entretanto, eles se escondiam nas tendas para reclamar das intenções de Deus. Porque eles falaram: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. O medo faz o mesmo conosco, não faz? Os espias trouxeram uma imagem distorcida e contaminaram uma nação inteira. O medo é um exército de gigantes, porque se multiplica em muitos. Ao mesmo tempo, ele nos transforma em gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perdemos de vista a promessa de poder tudo naquele que nos fortalece. Perdemos a capacidade de ver as coisas na perspectiva real. O medo, não o objeto dele, devora os seus anfitriões. O medo distorce a nossa percepção dos propósitos de Deus. Ele nos mostra a vida como se ela fosse uma sala de espelhos de um parque de diversão, só que sem diversão. O medo desestimula o povo de Deus. O medo é contagioso. E quando você cede ao medo, transforma o mundo à sua volta num ambiente desencorajador. O medo nos faz exaurir a vitalidade das pessoas que amamos. Dos 12 homens que espiaram a terra, 10 voltaram com um relatório negativo, o qual contagiou uma nação inteira por toda uma geração. As esperanças e os sonhos dos israelitas, terra, segurança, um novo começo, ficaram arruinados durante 40 anos pelo medo de 10 homens. O medo se recusa a crer nas promessas divinas. O desafio dos israelitas era o convite do Deus que os havia acompanhado por toda a jornada. De fato, Deus os chamou de filhos de Israel, e a Bíblia nos conta que ele os levou como se conduz uma criança. Havia-lhes guiado os passos, provido comida, o cuidado da sua proteção, e feito todo o possível para nutrir uma relação de amor e confiança plena. Deus desejava que os filhos aprendessem um pouco da maravilhosa jornada que é segui-lo. Mas, infelizmente, assim não aconteceu. O aprendizado sempre implica em provas, e foi o que aconteceu quando escolheram os espias. Era uma prova que revelaria se realmente o povo confiava ou não em Deus. Os filhos de Israel tinham tudo para se saírem bem na prova. Todavia, eles experimentaram um princípio que parece claro. A fé é como um recomeço. Havia gigantes diante deles, os quais não os deixaram enxergar o que Deus fizera no passado, o que estava fazendo no presente e a sua palavra sobre o futuro. Porque o medo se recusa a crer nas promessas de Deus. O medo desobedece os princípios de Deus. O medo, na verdade, é a pura desobediência. Como o medo pode ser diferente da desobediência a Deus, se esse nos deu tudo o que precisamos para andar na fé? Deus repete várias vezes na Bíblia: não temas. Quantas vezes será preciso Deus nos ordenar que não temamos? Pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. E na próxima vez que você se sentir tomado pelo medo, lembre-se, junto com as demais promessas e garantias de Deus,
de que viver com medo é viver em pecado. Deus nos deu princípios de fé que nos ajudam a viver com coragem, e a desobediência tem um alto preço. Para o povo de Israel, significou uma geração perdida. Enfim, Deus deseja que tão somente aceitemos os presentes que nos concede. Aqueles que se recusam a receber os presentes de Deus se condenam a viver uma vida irregular, errante e sem sossego pelo deserto do emprego, da comunidade e dos sonhos fracassados. Campos de leite e mel estavam à espera, mas se contentaram com menos. Então, eu pergunto, como enfrentar os nossos temores? Em primeiro lugar, enfrente o seu medo com sinceridade. Se você quiser derrotar o seu medo, terá que fazer como Davi. Apanhe as pedras e avance com ousadia. Em primeiro lugar, entenda o que está na origem do seu medo. Peça a Deus que lhe sonde o coração por você. Ele sabe onde se encontra o problema. Caso contrário, você vai simplesmente fugir e, como Jonas, descobrirá que pode fugir, mas não pode se esconder. Não há para onde fugir. Melhor assumir uma posição firme e encarar a verdade do medo. Em segundo lugar, confesse que o seu medo é pecado. A única atitude a tomar é buscar a Deus para uma confissão sincera. O salmista disse: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Caminhar com Deus é caminhar sem medo. Quando apresentamos o nosso medo a Deus e o confessamos, nós também nos arrependemos. E isso significa repudiar completamente o pecado, dar meia volta e andar em outra direção. Em seguida, podemos olhar na direção dos passos que nos levam a vencer o medo. Peça a proteção que Deus prometeu. Comece a escrever e a declarar versículos da palavra de Deus, que fala, por exemplo, sobre a coragem. Pedro e Paulo tiveram que enfrentar o medo. Jesus orou no Getsemane, sabendo o que o aguardava nas próximas horas. Todos encontraram força em Deus e podemos nos beneficiar muito com a sabedoria deles. Cultive, então, um relacionamento íntimo com Deus. Josué e Caleb eram homens diferentes, porque andavam com Deus em todos os seus caminhos. Isso fez com que pensassem e agissem de modo diferente e chegassem a conclusões diversas dos demais. Se você tem o temor de Deus, não temerá as coisas deste mundo. Se não teme a Deus, então tem medo de tudo mais. O contrário do medo não é a coragem, não é confiança, é amor. A partir de agora, aproxime-se mais de Deus, através da oração e leitura da palavra de Deus. Confie, enfim, a sua vida a Jesus Cristo. Jesus pagou a nossa dívida. Podemos ter certeza disso e nos libertar do medo. Deus é vitorioso e nós também, quando o seguimos. Não temas, há gigantes na terra, mas comparados ao nosso Deus, eles são pouco mais que gafanhotos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que podemos estar aqui clamando diante do Senhor. E neste momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos liberte de todo tipo de temor. Seja em relação à nossa vida, à nossa saúde, à nossa vida financeira, seja em que área for. Porque é a Tua palavra que nos assegura, não temas. E é a Tua palavra também que diz que nós somos mais do que vencedores. E nesse dia de hoje eu quero te pedir em favor das pessoas que estão doentes. Visita esse organismo, vai, repreende toda enfermidade, toda dor, porque a Tua palavra nos assegura que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Vai ao encontro dessa pessoa que está passando fome, que está passando por necessidades. Envia-lhe a provisão. Entra nessa casa e nesse lar, repreendendo toda briga, toda confusão, toda gritaria,
todo desentendimento, mas coloque nessa casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento, enfim. Que a bênção do Senhor que enriquece não acrescenta dores seja derramado sobre este lar. É o que eu peço, desde já agradeço em nome de Jesus. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam neste vídeo de hoje e repito mais uma vez, como está escrito 366 vezes na palavra de Deus: não temas. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Glória a Deus, aleluia.